Olá, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Antes da gente iniciar o nosso culto, compartilhe agora este link com seus contatos do WhatsApp, seus contatos do Facebook, para que a gente possa alcançar mais pessoas com a palavra de Jesus, com a palavra do Senhor, que é viva e poderosa. Quero convidar você então para nós iniciarmos nosso momento de celebração a Deus, ao nosso Deus que está aqui com a gente. Quero fazer uma leitura bíblica. A gente está na série Agosto de Deus, os ingredientes à mesa com Jesus. E hoje nós vamos ver o quarto ingrediente. Eu quero convidar você a ler o Evangelho de Marcos, o livro escrito por Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 42. A palavra de Deus vai dizer para nós o seguinte: Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Esse é o texto sagrado para nós iniciarmos este momento de louvor e adoração. Quero te convidar a orar comigo. Vamos juntos falar com o Senhor, pedir a sua bênção, pedir a sua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Ore junto comigo. Querido Deus e amado Pai, é muito bom poder estar aqui nesta oportunidade para te adorar, para celebrar o teu nome. E nós queremos neste momento, Senhor, agradecer a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós nos dias difíceis em que nós temos passado, e o Senhor tem nos ensinado muitas lições preciosas. Neste mês nós já aprendemos muito com o Seu exemplo, e nós oramos, Senhor, para que hoje não seja diferente, que a Tua bênção seja derramada sobre cada pessoa que está acessando esta transmissão, e que a família, a casa dessas pessoas receba a Sua graça, o Teu amor, a Tua bondade, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e Te agradecemos, pedindo, Senhor, aceite-nos diante da Tua presença, receba a nossa adoração para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Vamos juntos celebrar o nome do Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Cante ao Senhor com a gente. Mistério que não posso entender, quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma.
deu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja o Espírito de Deus, Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz para o meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, Senhor, que amor tão grande, que grande amor. Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aprender aí, vamos para o nosso Momento Libras. Para quem não me conhece, eu sou o Éder e vamos começar aprendendo alguns sinais. Vamos lá? Partilha. Ó, partilha. Comunhão. Tem essa forma de comunhão ou temos essa forma de comunhão. Serviço. Serviço. Líder. Vai fazer em L. Ó, líder. Sociedade. Sociedade. Faz a letra S. Sociedade. Humilde. Humilde. Ó, esfrega lá as mãos no rosto. Humilde. E rei. Ó, nessa configuração, rei. Certo? Tomara que vocês tenham aprendido aí, hein, ó. Vamos treinar. Que Deus te abençoe.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Amém. Graças a Deus. Amém. A gente vai refletir, vamos refletir na palavra do Senhor. Antes da gente iniciar nossa mensagem, você que está com a gente aqui, faça o seu pedido de oração aí nos comentários. No final nós vamos orar por você, vamos orar por cada pedido para que Deus possa atender-nos conforme a sua bondade, a sua misericórdia. Amém? A gente está nesta série, A Gosto de Deus, e a mesa com Jesus nós já vimos 3 ingredientes importantíssimos, 3 práticas indispensáveis para a vida cristã, a gosto de Deus: a unidade, a gratidão e a partilha. Olhando para o Evangelho de Lucas, hoje nós vamos ver o 4º ingrediente, a 4ª prática para a vida cristã que Jesus nos ensina na sua última refeição. Esse 4º ingrediente é o serviço em uma sociedade opressora. Nós vivemos em uma sociedade que está acostumada a se sobressair, né? Desde criança nós somos treinados, né? Principalmente os meninos, a ser o valentão, a não levar satisfação para casa, para que não ficasse em posição de inferioridade. Mas quando a gente olha para Jesus, os princípios, os valores de Jesus são diferentes. E o evangelista Lucas é quem vai trazer esta verdade aqui para nós, estas lições para nós. Aliás, Lucas, ele nos oferece algumas informações preciosas que nenhum outro evangelista vai mencionar nos seus livros. Lucas é o único que cita Pedro e João, por exemplo, como aqueles que prepararam a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Somente Lucas transmite as comoventes palavras com as quais o Senhor inicia esta refeição, inicia esta ceia. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. É ele quem relata a competição dos discípulos à mesa. O texto lá no versículo 24 diz para nós: depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Provavelmente foi esta discussão que motivou o Senhor a instituir o lava-pés como uma lição de serviço, uma lição de humildade. Provavelmente foi por causa desta discussão dos discípulos que Jesus vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. Nessa última refeição preparatória para a crucificação do nosso Senhor, Lucas ele vai apresentar aqui dos versículos 23 até o versículo 27, em Jesus Cristo, o exemplo do serviço, e no ensinamento de Jesus, o exercício do serviço. Então é isso que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, o exemplo do serviço. A gente pode ver este exemplo aqui no livro de Lucas, porque Jesus é o supremo servo. Jesus é o servo sofredor de Isaías 53. Embora sendo Deus, disse Paulo, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Com o pão da Páscoa em suas mãos, Jesus afirmou: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. E aí, sobre o cálice do vinho, Jesus disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Essa linguagem da nova aliança, aqui nesse texto, é a única referência que nós temos à nova aliança nos evangelhos. Paulo também vai adotar esta mesma linguagem como uma referência do próprio Evangelho. Quando a gente vai ler a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver esta referência de Paulo. O derramamento do sangue vai fazer referência à morte de Jesus na cruz. É na cruz, irmãos e irmãs, é na cruz que nós temos uma nova
aliança sendo inaugurada, porque a morte de Jesus, a morte iminente de Jesus, que estaria ali para acontecer nos próximos dias, ou no próximo dia, ela substitui os sacrifícios da antiga aliança, e esta morte de Cristo vai nos aproximar de Deus agora pela fé, não mais por aquilo que nós fazemos. Nós somos aceitos por Deus, não por aquilo que nós fazemos para Deus, mas por aquilo que Ele mesmo fez por nós. Ele mesmo se entregou a nós para que nós pudéssemos agora ter acesso ao Pai. Então, pelo sangue de Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus. O que antes era impossível, por causa do domínio do pecado que estava sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade. Mas agora a gente é liberto, nós somos libertos da escravidão, do pecado, porque o Senhor se fez escravo por nós, e o Senhor se fez pecado por nós. O Senhor recebeu a maldição que estava sobre a humanidade pecadora, Ele recebeu sobre si. Na hora da refeição, Jesus, Ele levanta-se da mesa e Ele vai tirar a capa, Ele vai enrolar uma toalha na cintura, e como um escravo da mais baixa posição, nesse período aqui, na época de Jesus, existiam vários escravos. Tem o escravo que serve a mesa e tem o escravo que lava o pé dos convidados. Jesus, ele vai ser como o escravo que lava os pés dos convidados. Diz o texto que o mestre derrama água numa bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Isso nós vemos lá em João capítulo 13. Esse foi o maior exemplo de servo que Jesus deu aos seus discípulos naquele momento em que os discípulos estavam com o coração nas coisas deste mundo. Eles estavam ali disputando para ver quem era o mais importante. Veja o que o próprio Jesus disse: vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Se a gente estivesse no momento da ceia, aqui agora, antes da ceia, nós temos o hábito de lavar os pés uns dos outros. Mas essa é uma boa ilustração. Lavar os pés é um sinal de humildade. Lavar o pé do meu irmão, lavar o pé da minha irmã, lavar o pé da minha esposa, é um sinal de humildade. Qual é o sentimento que domina o seu coração? O serviço ou de ser visto? O que domina o seu coração? O serviço ou o ser visto? O que você mais deseja? Lucas nos confronta e nos convida a olhar para o exemplo de Jesus Cristo e imitá-lo. Imite o exemplo de Jesus, você também. Imite o Senhor. À mesa com Jesus, não existe diferença entre patrão e empregado. Todos somos discípulos servos. O discípulo que é doutor, ele lava o pé do seu irmão que não concluiu o ensino fundamental e vice-versa. Todos somos iguais diante do Senhor. Quem é mais importante? Questiona Jesus. O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. É isso que Lucas registra no versículo 27. E aí ele continua: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o registro feito por Marcos. E aí Lucas vai continuar dizendo lá um pouco antes, ele diz assim no capítulo 19, no versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Foi para esse propósito que Jesus veio a este mundo, não para ser servido, mas para servir, não para ser salvo, mas para conceder a salvação. Na nova aliança, Deus fez tudo pelo ser humano. Jesus se fez pecado e maldição por nós. O seu corpo foi entregue, o seu sangue foi vertido naquela cruz. Ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E mesmo em meio à sua aflição, durante o partir do pão, aqui à mesa, que é o símbolo da sua morte dolorosa, o pão representa o seu corpo, que seria partido por nós. Ele mesmo vai dizer isso, que foi entregue por nós. Nós vamos ver Jesus orando. A gente viu isso no segundo encontro, que a gente falou sobre a gratidão. Mas mesmo nesse momento de angústia e de imensa aflição, Jesus, sabendo o que ele iria enfrentar,
Nós não vemos Jesus com lamentos diante de Deus, orando, lamentando com gemidos, mas nós vemos Jesus aqui com ações de graças, agradecendo a Deus pelo pão que representa o seu corpo que seria partido. Sejamos gratos ao Senhor. Seja grato a Deus você também, mesmo em meio às tribulações, pois pode ser que você e eu estejamos participando dos sofrimentos de Cristo. O exemplo de Jesus nos ensina que, ao servirmos, nós devemos ser humildes e agradecidos. Então, o primeiro destaque que a gente tem do serviço é o exemplo. Jesus é o exemplo do serviço. Em segundo lugar, nós temos o exercício do serviço. Depois de apresentar o modelo de Jesus no serviço, Lucas apresenta o ensinamento do Senhor para nós. E, ironicamente, ele faz um contraste com o momento da aproximação da morte de Cristo e este exemplo supremo dele de servir com o comportamento dos discípulos e o desejo que eles têm de quererem ser servidos. Eles querem ser servidos e não servirem. Em um versículo, os discípulos perguntam uns aos outros quem iria trair Jesus. Eles estão preocupados para saber quem queria traí-lo, porque Jesus tinha dito no momento da refeição, ele tinha dito que um deles iria traí-lo. Um deles é quem iria trair o Senhor. E eles ficaram preocupados. Quem será? E aí no próximo versículo, eles estão discutindo sobre quem é o maior dentre eles. Enquanto Jesus estava à sombra da cruz, no seu mais profundo gesto de auto-sacrifício e de humilhação, os discípulos estão discutindo entre si qual deles é o mais importante, qual deles seria o mais importante. O orgulho, isso traz uma lição para nós. O orgulho e o apego às posições de destaques, eles estão firmemente arraigados no coração dos homens, inclusive dos homens mais piedosos. Por mais religioso, por mais crente, por mais cristão que você seja, se você não tomar cuidado, você corre o risco de ser dominado pelo orgulho e pelo apego a posições de destaques, o que tem dominado seu coração. Você tem dificuldade quando você não é destacado, quando você não é reconhecido, quando você não é lembrado. Cuidado, porque pode ser que você esteja querendo ser mais importante do que os outros. Quando Paulo vai falar aos Filipenses no capítulo 2 sobre o exemplo de Jesus, da sua cruz, ele vai dizer para a igreja que os cristãos deveriam ter a mesma atitude de Jesus. E antes disso ele vai dizer assim, olha, considerem os outros superiores a vocês. Porque se nós considerarmos os outros superiores a nós por causa de Jesus, então nós sempre teremos uma atitude de serviço para com os nossos semelhantes. O orgulho, ele destrói a nossa vida. Por isso a gente precisa tomar cuidado para que o nosso serviço aos outros não seja um meio para nós recebermos elogios e posições, que essa não seja a nossa preocupação principal. Há quem faça o bem, por exemplo, somente para obter reconhecimentos, e isto é um erro muito sério. Eu não posso fazer o bem simplesmente para receber reconhecimentos. Não tem problema nenhum em reconhecer. Aliás, você e eu precisamos reconhecer as pessoas que estão fazendo o bem, sim. Mas a minha motivação não deve ser essa, a sua motivação não deve ser essa. Amém? A nossa vida piedosa, ela deve ser para o Senhor sobretudo, deve ser para o próprio Deus sobretudo. Enquanto Jesus estava cada vez mais perto da cruz, os seus discípulos mais íntimos estavam tão distantes dela, estavam tão afastados dela. Quando Jesus está encarando a cruz, enquanto ele está encarando a cruz, se preparando para a cruz, com um traidor à sua volta ali à mesa junto com ele, lavando os pés deste traidor, porque o serviço de Jesus é para todos, inclusive para aqueles que o traíram, inclusive para aqueles que o negaram, inclusive para aqueles que foram seus inimigos. Os discípulos estão mais preocupados com a sua própria primazia, com seus próprios prestígios. Porém, diz a Bíblia, no reino de Deus, a pirâmide ela está invertida. Jesus nos disse, o texto diz assim, Jesus lhes disse, neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto,
são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. É isso que nós lemos no versículo 25 a seguir. O reino dos céus é um reino de ponta cabeça. Os reis e aqueles que exercem autoridade no mundo são chamados de benfeitores, mas no reino de Deus, o maior deve ser como o menor e aquele que lidera deve ser como aquele que serve. É interessante essa expressão que aparece aqui, o benfeitor, porque no primeiro século, benfeitor era um título e não uma descrição. Então, os governantes antigos, eles exploravam cruelmente os seus súditos, seus seguidores, e eles queriam receber o nome, o título de benfeitor, mas sem pagar o preço do serviço, sem ter que servi-los verdadeiramente. Portanto, se você quer ser o maior no reino de Deus, Jesus está dizendo para você agora, seja aquele que serve. Se você quer ser grande no reino de Deus, então você deve ser o menor, você vai ser o menor, você vai servir a todos. Jesus está dizendo no meu reino não é o rei, mas é o servo quem recebe este título. O lava-pés que João registra é uma ilustração notável e muito propícia da disposição de Jesus de tomar o lugar daquele que serve. Além do mais, todos os 3 exemplos que Jesus vai usar aqui da palavra servir nesse trecho de Lucas, elas vão ser a tradução da palavrinha grega diáconos, da onde vem a tradução do diácono. O que é o diácono? Esse verbo significa, em primeiro lugar, o serviço do garçom. E Jesus está dizendo que todos nós devemos ser um garçom, devemos ser servos, aquele que serve à mesa. Porque Jesus estava fazendo também esse papel. Além dele fazer aquele papel do servo mais baixo, que é o doulos, né, lá no grego, ele está fazendo o papel também do diácono. Jesus, ele chamou você para servir. Se você é um seguidor de Jesus, ou se você quer ser um seguidor de Jesus, você precisa saber que você é chamado para servir e não para ser visto. O serviço é um exercício espiritual que deve ser praticado por todos nós, independente da nossa posição, ou ainda mais, conforme a nossa posição. Quanto mais alta for a nossa posição, enquanto seguidores de Jesus, então mais baixo nós devemos nos curvar para servir o nosso semelhante. Pratique esse exercício com as pessoas que estão subordinadas a você. Sirva com amor, como Jesus, aos seus funcionários, aos estagiários que trabalham com você. Sirva com amor aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo. Sirva a seus irmãos. Sirva como Jesus. Para nós refletirmos e praticarmos, terminando já a nossa reflexão, existem pelo menos 4 maneiras de interpretar a ceia do Senhor, que é esse momento que ele institui aqui utilizando os elementos do pão e do vinho. E eu gostaria de citá-las aqui para a gente. A primeira é a transubstanciação. A Igreja Romana, ela crê que o pão e o vinho se transubstanciam na hora da consagração dos elementos. Eles creem que quando oram, eles consagram o elemento, o pão e o vinho, e estes elementos, eles se transformam literalmente em corpo, sangue, nervos, ossos e divindade de Cristo. Esta é a transubstanciação. A consubstanciação, ela é uma crença da Igreja Luterana. A Igreja Luterana crê que os elementos, eles não mudam de substância, mas Cristo está presente fisicamente nos elementos e sob os elementos. Então é dessa forma que é a consubstanciação. E aí nós temos uma terceira maneira de interpretar a ceia, que é o meio da graça. E quem crê dessa forma é o calvinismo. O calvinismo entende que a ceia é um meio de graça onde Jesus está presente espiritualmente nos elementos. E aí quem participa da ceia está se alimentando espiritualmente ali do corpo e do sangue de Cristo. E por fim a gente tem o memorial. E aí nós temos um reformador que é o Zwinglio. O Zwinglio ele entendia que os elementos da ceia eles são simbólicos, na verdade, e que a ceia do Senhor é um memorial,
porque ela faz a gente se lembrar do sacrifício de Cristo, do serviço de Cristo por nós. Então o pão e o vinho continuam sendo pão e vinho, mas eles são uma representação do corpo e do sangue de Jesus. E ao que parece é isso mesmo que Jesus está dizendo. Quando ele diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue, Jesus ainda está vivo, mas ele está dizendo: isso aqui é uma representação do meu corpo que vai ser entregue por vocês e do meu sangue, do sangue da nova aliança. Então, essa é a forma que nós entendemos, que nós cremos. Nós cremos desta última forma, que a ceia é um memorial, uma ordenança de Jesus Cristo para nos lembrarmos do serviço que Ele prestou a toda a humanidade na rude cruz. Ele serviu todos os seres humanos naquela cruz. Portanto, nós somos desafiados pelo Evangelho a olhar para o Senhor da ceia como nosso exemplo supremo de serviço, e somos desafiados a viver como Ele, a servir como Ele serviu. Porque vocês, irmãos, disse Paulo, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, não usem essa liberdade, Paulo está falando, para satisfazer sua natureza humana, para satisfazer os seus desejos, para se entregar ao pecado. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Texto de Gálatas 5 e o versículo 13. Portanto, você que está aqui com a gente até agora, você e eu somos chamados para servir uns aos outros como Cristo nos serviu em sua cruz. Amém? Que Deus possa usar a sua vida e possa usar o exemplo de Jesus para te motivar a servir com amor, a servir desinteressadamente, a servir simplesmente porque é assim que Jesus faria se estivesse em seu lugar. A gente está finalizando esta reflexão de hoje. Nós vimos o quarto ingrediente da mesa com Jesus e eu quero orar com você, agradecendo ao Senhor, mas pedindo ao Senhor pela sua vida para que você e eu, para que nós sejamos servos melhores, sejamos servos que seguem o exemplo de Jesus, que a gente possa servir como o Senhor. Como é que você tem servido as pessoas que estão à sua volta? Aliás, as pessoas que convivem com você podem dizer isso sobre você, que você é um bom servo? Se não, o desafio é que a gente comece a servir melhor. Amém? Jesus nos ensina a sua mesa. Esta é a vontade de Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Você que deixou o seu pedido aqui, a gente vai orar agora por esse pedido, para que o Senhor possa atendê-lo, as suas necessidades. Cada pedido que está sendo feito aqui, o Senhor está vendo, e nós vamos apresentá-los diante do Senhor agora. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. O Senhor conhece a sua necessidade, conhece o seu coração, e Deus vai conceder a você. Então não fique preocupado se o seu serviço não for reconhecido. Deus está vendo o seu trabalho, a sua sinceridade. Não fique chateado e triste se ninguém te reconhecer. De fato, só o que Jesus fez por nós naquela cruz é mais do que suficiente para que a gente viva uma vida de serviço sem nos preocuparmos com o que vai acontecer com a gente. O Senhor está vendo o que você está fazendo e como você está fazendo. Então, que nós possamos fazer com a motivação correta. Amém? Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor Jesus agora, nesse momento. Ore comigo aí na sua casa, onde você estiver, para que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos nesse momento final de reflexão, Senhor, orando para agradecer a Ti pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. O Senhor nos salvou e, mais do que isso, o Senhor nos serviu e o Senhor nos ensinou a vivermos isto na prática. O Senhor nos deu exemplo e disse que nós também deveríamos servir uns aos outros, deveríamos lavar os pés uns dos outros, deveríamos viver com humildade uns com os outros. Então nos ajude, Senhor, a servir sem interesse, nos ajude a servir, Senhor, para a Tua glória, nos ajude a servir, seja quem for, como se estivéssemos servindo a Ti. Senhor, eu oro agora em favor de cada pedido que foi feito aqui nesse momento.
para que o Senhor possa responder, Senhor. Abençoe as pessoas que estão enfermas, abençoe as pessoas que estão desempregadas, abençoe as pessoas, ó Pai, que precisam de motivação para continuarem nesse período de crise. Senhor, atenda em nome de Jesus, abençoe as famílias, os filhos, cada pessoa da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão acessando aqui de outro lugar, as pessoas que ainda não pertencem a essa comunidade ou que pertencem a outras comunidades, Senhor. Que a sua graça, o seu amor, Pai, estejam ali sobre cada um, em nome de Jesus. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de continuar contribuindo. Sua contribuição, seu dízimo, a sua oferta é muito importante para o serviço do Reino de Deus. Quando você contribui, você está servindo ao Senhor também. Então, sirva com alegria. Lembra do Salmo 100 que diz ao Senhor: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana e até a semana que vem. O nosso último encontro aqui no mês de agosto, a gente vai finalizar essa série com o tema esperança. Então, o último ingrediente da mesa com o Senhor Jesus é a esperança. Então, a gente te espera na próxima semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.